Sabe o lixeiro, Gari? Ele é um músico oficializado que pode tocar no mundo inteiro. A congregação nos dá um berço de conforto tão grande, que socialmente, antropologicamente, ela é a melhor igreja para te tornar alguém no meio de um nada. Nenhuma outra igreja faz o que a congregação faz. Porque ela vai te ensinar tudo isso de graça. E esse sentimento de receber de graça te vincula por um sentimento de gratidão absurdo. Então, e eu caso lá dentro. E meus filhos são criados lá dentro. E eles vão para a reunião de jovens e recitam. Então isso é lindo. E isso faz com que as pessoas, quando saem, pastor, rasgam a própria identidade. Eu não sei quem sou fora. Porque lá eu era um músico, eu era o ancião. Que é o que aconteceu com você, né? Você ficou... Poxa vida. Parafuso. E mesmo com formação em teologia. E mesmo com formação secular. E mesmo já numa posição executiva no mundo corporativo. Porque eu era respeitado na empresa. Mas mesmo assim, a minha identidade ela tinha sido rasgada. Então quem tá falando mal de mim, porque o Bruno é um crítico, cara, eu te entendo. Eu te entendo e eu te faço um apelo aqui. Só conheça Jesus, mais nada. Conheça a palavra de Deus, mais nada. Entregue a sua vida a Cristo. O que você vai fazer depois disso, problema seu. A Raquel tá dizendo assim, a CCB tem problema, não é perfeita. Mas também não é uma seita. Esse povo que fala da CCB tem que pregar o evangelho para quem não conhece. Acho que é isso que ela queria falar. Sou da CCB há 50 anos e não saio de lá. Porque não tem outro lugar melhor. Aí então tem o outro que também ficou 50 anos e falou, é uma seita, não quero mais pisar o pé. Percebeu? Na sua opinião, é uma seita ou não? Ou você prefere não falar? Se eu não falar, não, fica à vontade. vai ser janela pra... Não, fica à vontade. Não. Do meu ponto de vista é. Do meu ponto de vista, a congregação sim é uma seita. Mas ela tem possibilidade, está na mão dela, de mudar esse quadro. Porque, no meu ponto de vista, existiam igrejas que eram seitas e deixaram de ser. Sim, verdade. Existem igrejas que não eram seitas. Eram igrejas e viraram seita, é verdade. Isso aí. Então, eu acho que a congregação ela pode fazer isso. Eu tenho esperança de melhora a médio prazo? A curto prazo? Não. Afirmando isso, eu crio o problema com uma ala e vou ser aplaudido por outra. Eu não gostaria nem das duas coisas. Eu acho que eu não tenho... Acho que todos nós aqui teríamos que estar tristes nesse momento por saber que uma igreja tão grande, a potência que é, alguém está... Aí você fala assim, por quê? Porque quais são as razões básicas, assim, 2 ou 3 razões? Tá. No meu ponto de vista, você para classificar uma seita, você tem que olhar por dois prismas. Pelo prisma teológico, mas você tem que olhar pelo prisma psicológico, social. Tanto é que existe um nicho da psicologia que trata seitas. Verdade. Então, você vai ter um cara chamado Robert J. Lefton, que ele é um terapeuta mundialmente conhecido, que ele estuda seita. Então, socialmente, quando eu tiro as pessoas do mundo entre aspas, não estou falando do ponto de vista cético, mas eu tiro elas do mundo, isolo essas pessoas com um modelo de pensamento exclusivo e único, isso já tipifica a seita. Eu nem entrei no ponto de vista teológico. Você falando, por enquanto, do exclusivismo. Isso dentro do ponto de vista psicológico. Então o que ele vai dizer? Configuram-se seitas, movimentos ideológicos ou religiosos ou políticos que formam grupos por 2 características fundamentais. Apego a um líder. Tipo, tem um líder que é o cara, Siddhartha Gautama. Então, é uma seita. O outro ponto fundamental, a negação do mundo. E esse mundo, não estou falando do mundo de pecado, eu estou falando dos outros, dos seres humanos. Então, eu saio do convívio humano. Então, o que a congregação fez durante muitos anos? Você não podia estudar em algumas faculdades e fazer alguns cursos. Não podia. Isso era falado. Eu busquei a palavra para estudar psicologia. Deus não confirmou. Jardim dos Veleiros, numa terça-feira à noite. Aí você não fez? Não fiz administração. Meu sonho era psicologia. Na verdade, eu queria ser médico. Eu não tinha alcance para isso. Outro ponto. O que é uma seita do ponto de vista psicológico e sociológico, segundo Robert Lifton? Um sistema de crença que monopoliza a verdade. Ou seja, eu detenho a verdade. Eu detenho o caminho. Em razão disso, essas pessoas vivem em dissonância cognitiva, quando confrontam uma outra realidade. É o que acontece com essas pessoas. Eu falei para eles saírem da CCB? Não. Não, eu estou confrontando uma realidade. Então, o desejo de ser o mesmo caminho, a paixão pelo caminho é tão grande que eles bloqueiam o sistema cognitivo. Se eu falar para você agora, conheça Jesus e permaneça na CCB, mesmo assim eles vão ficar desconfortáveis, porque eles vão achar que conhece Jesus.
Só que se eu perguntar para eles, por exemplo, o que é justificação pela fé, eles não vão saber responder. Bom, Isso só dos pontos de vista sociológico. Ponto de vista teológico. Para ser considerado uma seita, você tem que atacar 2 pilares, ou cristologia ou soteriologia. Primeiro ponto, onde se ensina Cristo na CCB? porque a CCB não ensina nada, né? Mas é um pilar básico. Né? Então, mas não é só a soteriologia, tô dizendo, né? A CCB, ela abre a palavra, lê um texto e fala qualquer coisa. Não tem um ensino, né? Não Exato. tem um dia, salvo alguns irmãos estratégicos ali e tal, que vão querer expor o texto, mas a CCB não tem um ensino, né? Exatamente. Ninguém... Agora o irmão que escreveu o livro, que... É o Pavanelli. Você o conhece? Conheço. O rapaz escreveu o livro e aí, na outra semana, um ancião, esse vídeo viralizou, um áudio, na verdade, falando que não pode estudar a Bíblia, não sei o que, onde já se viu. Então, quer dizer, o líder da igreja falando assim, vocês não podem estudar a Bíblia. Então, é o fim, né? Justiça seja feita. 2. Só voltando. Então, vou responder essa e volto para... Ponto de vista soteriológico, você tem que atacar. Então, como é que a CCB... na sua tradição, não na sua essência. E não estou falando das pessoas que estão lá dentro. Pelo contrário, eu não conheço, até porque conheço muito pouco, pessoas mais sinceras e devotas do que a turma da CCB. Não conheço. São pessoas extremamente sinceras, são pessoas extremamente batalhadoras, são pessoas extremamente doces, são pessoas doces, afáveis. Então, do ponto de vista soteriológico, quando eu falo que batismo perdoa pecado, eu estou tirando a suficiência de Jesus. Então isso é um ataque frontal à soteriologia. Outro ponto, não se ensina sobre ordem da salvação. Qual que é o processo salvífico? Você nunca vai ouvir na congregação o que é justificação, regeneração e glorificação. Se eu não entendo justificação, eu vou achar que a salvação depende de mim. Frontalmente está sendo atacada a soteriologia. Bom, eu pessoalmente não entendo que é uma seita, mas eu respeito e a maioria dos apologistas que eu conheço também entendem assim. Hoje você faz parte da ACIB. Quem fundou essa igreja? Vou explicar também. Voltando no Pavanelli. Tem que ser muito rápido, tem que ser horário. Tal. Sobre o... Enfim, então vamos... O do livro. Não, do livro. Então fala um minuto do livro. Não, a questão do livro é que o Ricardo Pavanelli prega o evangelho, é uma pessoa que teve acesso, né? Embora... acesso a? Informação. Uhum. Acesso à informação, acesso ao evangelho. Ele é a esposa dele. Tanto é que a esposa dele publicou um Instagram que ela foi convertida tem 1 ano. Entendi. Todos nós sabemos que ela é filha do presidente atual. Ela é filha do presidente da CCB. Eu não sabia. O rapaz que fez o livro que foi excluído... É genro do presidente da CCB. É genro do presidente geral? Geral, mundo. Global. E a filha dele posta que ela foi convertida há 1 ano. Entendi. O que foi negado a ela? Jesus. Tá. A sua igreja que você faz parte, ela é... Quem que... Você que começou essa igreja? Não. Vou explicar. Embora existam pessoas cristãs na congregação salvas. Isso é um fato, tá? Óbvio. Pelo amor de Deus, gente. E eu não odeio a CCB, não sou um crítico da CCB. A Assembleia Cristã Igreja Bíblica, ela foi com... Não a CIB, mas a Assembleia Cristã, ela começa pelo Luiz Franciscon, que é o mesmo fundador da congregação cristã no Brasil. Então a Assembleia Cristã, ela tem ela é enorme, por exemplo, na Argentina, em Mendonça, ela é gigantesca, em Vila Devoto. Só que você vai perceber que nem Mendonça eles utilizam um véu. Na Vila Devoto eles têm banda e não utilizam um véu. Por quê? Não é uma igreja episcopal. Ela foi fatiada. Cada lugar ela vai. É isso, ela foi fatiada como uma igreja congregacional. Então você congrega numa igreja que é o mesmo fundador da CCB. É o mesmo fundador da CCB, porém, é uma igreja congregacional que ela observou como essa igreja foi fundada e desenvolveu uma teologia pró-estudo bíblico. Como assim? Nós bebemos da fonte da Assembleia Cristã, porque Luiz Francisco não é nada, é um pecador como eu, salvo em Jesus como eu, porém nós vimos que o trabalho dele era um trabalho sério, né? Então, através de alguns irmãos no Paraná, um pastor hoje da CIB, ele foi lá, conheceu isso com profundidade, foi até a Argentina, conheceu com profundidade e traz a primeira Assembleia Cristã para São Paulo, ali na região de Barueri. Porém,
a Assembleia Cristã de Barueri, ela confronta com costumes da Assembleia Cristã tradicional. Entendi. Então o que ela faz? Ela seguiu um ministério à parte. Não é um racha, há um caminho como Vila Devoto. Como lá na Argentina. O Fabiano Moraes fala assim, ó. O irmão que pregou justificação, regeneração e glorificação foi tirado do ministério. Eu sou da CCB e estou muito decepcionado. Isso aí gerou muita decepção também, né? No Brasil, fora do Brasil, né? Assim, a congregação ela passou por 3 grandes rachas na sua história. O primeiro foi na década de 70, que deu origem à Congregação Cristã Renovada, que é um prédio na Vila Madalena. Foi a primeiro grande racha da CCB. O segundo grande racha foi em 2010, com o Ministério Jandira. E a terceira grande onda é agora. Por conta disso. Porque o Pavanelli, ele quebra... Mas agora tem um êxodo, não é uma denominação que está se formando, mas um êxodo, gente saindo só. A quantidade de desigrejados por conta disso, ela é muito maior do que a quantidade de igrejados. E o que você fala pro cara que deixou de congregar na CCB? Que conselho você dá? Eu sou da CCB, fiquei triste, já não estava concordando com um monte de coisa, agora vem essa mais agora. Aí não vou mais pisar o pé na CCB. Que palavra que você me dê? Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia e comece a congregar lá. Você vai ver defeitos, o seu viés crítico ele está extremamente alto, então você vai ver defeito em tudo. Você vai ver defeito no louvor, o seu pastor às vezes está de calça jeans ou barba. Você vai começar a ver tudo, porque o seu padrão de igreja certo ele já está mapeado, a gestalt na sua cabeça já está lá pré-formatada. Então, no primeiro momento você vai ver defeito em tudo e você vai se sentir maior do que tudo. Significa que você não entendeu o evangelho. Por quê? Você vai entender o evangelho quando você se diminuir para você caber em algum lugar. Se você cresceu entendendo o evangelho e entendendo que eu não caibo em nenhum lugar por ter aprendido o evangelho, você não é crente ainda. Você simplesmente se frustrou como igreja. Então meu conselho para você é: diminua-se do tamanho necessário para você caber em uma comunidade mais próxima da sua Bíblia. Depois disso, você vai ser convertido. Como? Através do Espírito Santo, obviamente, através do conhecimento bíblico e você aceitando ser orientado, ser cuidado, discipulado. Isso não é um processo que demora 6 meses. Você vai passar alguns anos nesse processo de desintoxicação.